Olá, bem-vindo novamente ao programa Nossa Coluna Podcast, um programa que tem o objetivo de trazer informação de forma técnica, descontraída, com bastante informação do seu dia a dia, para a gente poder melhorar o que é o mais importante, que é a nossa qualidade de vida. Hoje eu estou com a minha amiga e parceira de programa, Gisele, a nossa jornalista presente para mediar e controlar o nosso papo. Gisele, boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez. Sempre é importante ter aqui. Fala um pouquinho sobre as pessoas que nós temos hoje aqui. Os nossos convidados, boa noite, Zé. Vamos fazer uma coisa diferente hoje? Porque a gente tem um casal como convidado. Então, vocês vão se apresentar. Pode ser? Perfeito. Então vamos lá. Então as damas primeiro. As damas primeiro? Então eu estou aqui com meu marido, Dr. Fábio Mastro Mauro, cirurgião de coluna. Ele é médico formado na Santa Casa de São Paulo, junto comigo. Especialista em cirurgia da coluna, da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Coluna. Preceptor, né? E melhor cirurgião de coluna que eu conheço. Bom, ao meu lado, eu agradeço os elogios. Ao meu lado tem a doutora Andréa de Ávila Miranda Oliveira, formada também na Santa Casa de São Paulo, local onde nós nos conhecemos. Ela fez ortopedia também no pavilhão Fernandinho Simonsen, depois fez especialização preparem-se, em acupuntura na Escola Paulista de Medicina, é médica do esporte pela Escola Paulista de Medicina e posteriormente fez estágio de ombro no Hospital de Clínicas da Unicamp. E nas horas vagas é preletora da Cetinoe, atleta de crossfit e minha esposa. Que legal. Sobra. Muito legal. Quantos anos de relacionamento? Namoro, 29 anos, né? Nós começamos em 94, depois... Eu já denunciei a idade. Como que foi? Aí eu já denunciei a idade. Exatamente. Começaram com 10 anos. Exatamente. Isso. Aí depois, em 2002, começamos a jornada juntos. Estamos até agora, desde 2002 até agora. Acabamos de completar 21 anos de casado, 28 de setembro. Uau. E tocando a vida junto, né? Estamos aí juntos. E como é que vocês conheceram na faculdade, não foi? Foi. Ela é meu veterano, né? Então, eu sou 2 anos mais velho que ela. Faculdade de Medicina tem essas coisas, né? Você acaba conhecendo os veteranos, geralmente no trote, mas a gente se conheceu, na verdade, na bateria. A gente tocava na bateria da faculdade. Tocava, não. A gente toca até hoje na bateria da faculdade. Opa! Que legal. O Zé sabe que esse é um assunto muito sério pra gente. Mesmo? A gente frequenta, nós vamos na competição ainda, o Zé também vai, nós também frequentamos ainda. Nós vamos na Intermed, que é a competição entre faculdades de medicina, e quando a gente vai para torcer e para tocar. E nós nos conhecemos durante os jogos. E aí fica aquele negocinho, né? Olhares, tal, não sei o quê, blá, blá. E numa Intermed... A gente começou a conversar, tá? A conversa ficou um pouco mais séria e tá séria até hoje. Esse papo da competição é tão sério que é um time, o time é unido, mas tem um período do ano, aquela semana da competição, onde cada um troca uns olhares diferentes. A minha faculdade vai ganhar da sua. Não. Ali eu vou esquecer meus amigos, eu vou torcer pra minha faculdade. Eu não boto o pé fora da minha faculdade. Até os anestesistas. Naquele dia lá, naquela semana... Eu torço para a minha faculdade, o restante lamento. É isso mesmo. O papo de hoje tem muita coisa para ser discutida, bastante informações. E você apresentou a Andréa como uma atleta de crossfit. Perfeito. Vamos tentar direcionar nosso papo para uma coluna do atleta. Bora. E vamos caminhar nesse assunto. Primeira coisa que eu quero discutir é qual é a definição de atleta? Atleta é aquele que vive do esporte? Atleta é aquele que depende de uma medalha para sobreviver? Olha, Zé, tem várias definições, na verdade. A maioria das pessoas, graças a Deus, adquiriu o hábito de se exercitar regularmente. Então, a gente até pode chamar de atleta uma pessoa que faz atividade física regularmente, 3 a 5 vezes por semana, durante pelo menos 45 minutos. Essa pessoa pode ser até chamada de atleta, mas a gente chama normalmente, na medicina do esporte, de esportista. Então, um esportista que pratica uma ou mais modalidades. E o atleta seria aquele que se dedica mais intensamente a uma modalidade e decide, por exemplo, competir por aquela modalidade. Pode ser um atleta amador ou um atleta profissional. Profissional que até ganha patrocínio, e ele pode estar naquele limite tênue, em que ele é amador, mas ele tem uma dedicação de profissional. Isso tem bastante gente também.
E tem também o atleta de alto rendimento, que é um outro grupo, porque ele envolve, inclusive, demandas. Eu acho que a palavra que eu estava conversando com o André... Demanda. Tudo que a gente vai conversar sobre coluna do atleta, a gente tem que lembrar de uma palavra chamada demanda, ou seja, solicitação. Solicitação tanto da coluna e tanto do atleta. Porque tratar um atleta dentro do mundo da medicina esportiva, ele tem particularidades diferentes do que tratar de um paciente convencional, vamos dizer assim, por exemplo. Porque, por exemplo, o atleta, basicamente, ele quer retorno imediato para a sua atividade física, né? Você retirar a atividade física de um atleta é o pior tratamento que você pode propor para ele. A gente, por exemplo, eu já vi essa história, André já viu muito comumente, por exemplo, corredores. A gente sabe que corrida gera um forte gerador de endorfina. O cara fica dependente de endorfina. Por exemplo, o paciente está com uma dor num tendão de Aquiles, uma tendinite, etc., uma dor na fáscia plantar, uma fasciite. Quando você retira a corrida, eu já vi paciente chorar. Fala, cara, eu vou ficar sem correr, porque você está literalmente tirando a droga, né, aquele fator gerador de endorfina. Então, ou seja, um atleta, você tem que ter... Ele tem demandas diferentes, necessidades diferentes de um paciente, vamos chamar assim, convencional. Então, quando a gente decidiu de conversar de coluna do atleta, lembrar que a gente está falando de alguém que tem uma solicitação mecânica, inclusive, em cima dessa coluna, que é diferente de uma senhorinha, por exemplo, que a gente trata, que a André trata na acupuntura, que eu e o Zé tratamos na lombalgia, por exemplo, e uma senhorinha de 80 anos que tem artrose na coluna toda e o que ela quer, na verdade, é ir até a igreja, ir até a casa da vizinha e no clube jogar cartas. A demanda dela é aquela. É diferente de um atleta, por exemplo, de crossfit, que joga o peso, por exemplo, dele para cima da cabeça. E onde vocês entram aí na demanda desse atleta de alto rendimento? Bom, no meu caso, como eu trabalho quase que exclusivamente com atletas e muitos atletas de alto rendimento, o meu papel normalmente é falar, o paciente passou com um determinado médico, um determinado problema, você não pode treinar. Ele vai para mim para ter uma segunda opinião, então ele já vai encaminhado ao médico do esporte para ter uma segunda opinião, e alguns já vão com procura espontânea, porque sabem, eu vou acompanhar com a senhora porque já me falaram que aqui eu não vou sair do esporte. A ideia é mesmo consertar o carro andando. Né? Então, ele vem com uma lesão, qualquer coisa, a gente vai identificar essa lesão, vai diagnosticar a lesão, vai tratar a lesão, procurando afastá-lo o mínimo possível ou nada da modalidade que ele pratica. Seja ele um atleta de alto rendimento, seja ele um atleta amador, mas que gosta muito da modalidade, que tem esse vício em endorfina aí, que não quer ficar parado, ou que quer ficar parado pouco tempo. Esses atletas que têm um esporte competitivo, apesar de terem uma outra profissão, mas têm um esporte competitivo e com competições programadas, fala assim, doutor, mas eu tenho uma competição semana que vem, então a gente tem uma medida emergencial e depois a gente tem um segundo... Eu digo, a gente vai consertar o estrago. Uhum. Depois da competição a gente vê o que acontece, mas vamos zerar para a competição, compete e depois a gente vê. Então tem essa demanda também. Acho que uma outra coisa que é interessante a gente lembrar no caso da coluna do atleta, no caso dos atletas que têm alguma enfermidade, é que a enfermidade pode ser relacionada com a atividade física que ele executa. Não é em relação necessariamente à degeneração que todos nós iremos passar ou qualidade de vida que ele tem, não. Às vezes, por exemplo, a gente sabe, ginastas olímpicas, que tem aquela hipermobilidade lombar, elas podem desenvolver uma doença que é relacionada com a atividade física. Mas ela é ginasta, como você vai fazer? Você vai tirar a ginástica dela? Você fala, minha amiga, a partir de agora você vai levantar peso. Não, a menininha é desse tamanho, ela pesa 40 quilos, como você vai tirar a ginástica que é a vida dela? Então você tem que entender também, de novo, usando aquela palavra, demanda. Bom, vamos adaptar, vamos melhorar, vamos fortalecer. O que está acontecendo? Por que está? Talvez seja o erro do gesto esportivo, seja um erro de treinamento, seja uma sobrecarga. Então, o interessante da coluna do atleta é que, como a André já falou, a gente preza e uma das bases do tratamento é não retirar a atividade física dele, ou retirar o mínimo, ou principalmente adaptar. Que isso é uma coisa bastante interessante que a André, que faz crossfit, percebe isso. Todo movimento pode ser adaptado. Todo treino pode ser adaptado. Eu faço levantamento de peso. Tem dias que não dá para fazer o mesmo treino que eu faço normalmente. Então, os treinos são adaptados. O cara pergunta para mim e fala, e aí, como que você está hoje? Hoje estou morrendo de dor nas costas. Por quê? Porque ontem foi pesado. Então, hoje nós vamos mudar o treino. Mas eu não deixo de treinar. Só é mudança. Houve uma mudança na carga, por exemplo, na intensidade, no número de repetições ou no gesto esportivo. E é importante você entender o gesto esportivo para tratar o atleta. Então, porque às vezes, por exemplo, a gente pega
fugindo um pouquinho da coluna. Por exemplo, o cara que joga golfe. Na hora que você pergunta como que é um swing, o cara olha para você e fala, nossa, rapaz, você é a primeira pessoa que me pergunta sobre como é o swing. André pega a gente, às vezes, pacientes que são jogadores de tênis, e fala, como está seu encordoamento? O cara para e fala, nossa, é a primeira vez alguém que pergunta do encordoamento, como que é o grip? Então, justamente isso. Então, você entender o gesto esportivo já é um diferencial no tratamento. Isso faz parte. E no caso da coluna do atleta é melhor ainda, né? Você fala, você levanta peso? O que pensa levantando? Como você está treinando? Qual é a sua periodização? Isso que é interessante. Então aí já tem uma informação importante. Então, o paciente, atleta ou esportista, ou quem faz uma atividade com uma regularidade menor, ele tem uma dor, ele tem uma lesão, a primeira informação que a gente tem que passar é que ele não pode ficar parado. Exato. Então, assim, a imobilidade, o repouso excessivo é nocivo para esse paciente. É nocivo. E é isso que a gente muitas vezes encontra, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, tem que fazer repouso, né? O repouso durante um curto período de tempo, para melhora da dor aguda, em vários casos, lógico, tem indicação. Alguns traumas necessitam de repouso, óbvio. Mas, em geral, eu costumo comparar isso com um carro. Se você está com um carro, mesmo que esteja velho, está em más condições, mas você põe ele para rodar, você troca gasolina, você troca o óleo, você põe gasolina, você lava, você troca pneu, enche pneu, o carro vai tendo uma manutenção. Se você põe esse carro na garagem, acabou, daqui a pouco ele não está nem andando. Então a ideia de qualquer pessoa, na verdade isso nem se aplica só ao atleta, mas é que ela não pare de fazer o que ela faz, apenas faça as adaptações necessárias para aquele momento e continue o tratamento conforme necessário. Uma coisa que a gente ouve com muita frequência, infelizmente isso vem um pouquinho até de preconceito, ou é que a medicina do esporte é uma área que evoluiu muito, né? Então a gente pega às vezes de ortopedistas mais antigos e fala assim, um paciente passou com ortopedista, mas a gente fala, meu médico proibiu de correr porque dá impacto na coluna. Falou, cara, você sentado agora, você está dando 4 vezes de pressão em cada disco, só o fato de você estar sentado. Correndo é menor, porque você está usando o seu colete muscular, você está travando sua coluna. Então eu prefiro que você corra do que você fique sentado. Exatamente. Isso eu não estou tirando de nada, isso é ciência. Mas aí você explicar ao paciente, o problema é que ele já veio convencido de que o repouso é tratamento, Sim. que eu não vou nunca mais correr. A gente ouve isso, quer dizer que eu não posso mais correr, né? Nunca pode mais correr, é uma pena, de né? onde você ouviu isso? Assim, desculpa. Você tem que desfazer Você tem que desfazer toda uma sequência de tratamentos, de raciocínios, de pré-conceitos. Falando, não, olha, nós vamos fortalecer, nós vamos botar você na água, você pode fazer uma esteira, você pode fazer uma bicicleta, vamos fazer um elíptico, daqui a 3 semanas a gente reavalia, vamos ver se você agora consegue correr um pouquinho. E aí, daqui a um mês eu estou te lembrando para a corrida novamente. Tenho uma curiosidade. Manda. Como atleta, mas também não atleta, como que eu posso cuidar da minha coluna para preservar a minha saúde? Quer começar? Comece você como médica do esporte, depois eu trago para a coluna. Vamos dividir o assunto. Eu costumo dizer que cuidar da coluna significa você ter atenção postural para todos os movimentos. E todos os movimentos, é que às vezes a gente vive como atleta, mas não se aquece como atleta. Jeito de falar. Porque a pessoa, por exemplo, vai trabalhar o dia todo sentada. Então ela fica o dia inteiro sentada, não levanta, não alonga, não aquece, não prepara. Se ela fosse fazer uma atividade física com uma demanda similar da coluna, como ele diz, 4 vezes a pressão sobre o disco do que o normal, ela ia aquecer, alongar, preparar, fazer aquela atividade durante um período curto e ok. Mas não, ela fica 8 horas sentada e não percebe que isso é um super impacto para a coluna. Então, cuidar da coluna, para proteger a coluna, seria você ter sempre atenção postural com qualquer movimento, seja dentro ou fora do seu esporte, e procurar sempre adequar o seu treinamento ao seu condicionamento. Porque acontece muito, isso acontece no CrossFit, que é o meu esporte, é muito comum, a pessoa chega, está começando e se empolga, porque é uma delícia, e acaba, muitas vezes, querendo colocar mais carga do que aguenta. O professor, é lógico que ele está treinado para falar para a pessoa, olha, não é assim tudo, mas tem pessoas que falam, não, eu consigo, eu já faço musculação há tanto tempo, eu já faço tal coisa, e sabe que é forte, mas para aquele gesto esportivo novo não estava preparado e acaba se machucando porque, às vezes, não percebe uma nuance do gesto, alguma coisa. Então, o ideal seria seguir rigorosamente a orientação do educador físico,
prestar atenção na postura e fazer o exercício com uma carga que você faça, eu costumo dizer, o primeiro movimento igual ao último. Então, se for 15, o 1 é igual ao 15. Tem que fazer uma carga, também não é para ficar sorrindo todos, né? Precisa ter um limite ali, um pouquinho de sofrimento precisa, mas não tanto, né? Não, sem judiar. Sem judiar. A gente tem que lembrar que a técnica precede a carga. Então, se você não domina a técnica, não há como você aumentar a carga. Agora, trazendo isso para a coluna, a gente tem que lembrar o seguinte, que todo exercício é, por base, uma microagressão. Né? O que eu quero dizer agressão? Se você para você um músculo crescer, ele só cresce depois que ele foi submetido a um estresse. Ele depois descansa, na hora que ele é feito o processo de cicatrização, ele hipertrofia. O que quer dizer hipertrofia? Ele cresce. Então, isso é feito mediante a estímulo, agressão, reparação. Estímulo, agressão, reparação. No caso da coluna, as agressões basicamente vêm por carga e erros posturais. Tanto postural no dia a dia, nas atividades diárias. E aí que é interessante, por exemplo, que o CrossFit, ó, tô vendendo peixe aqui do CrossFit, por exemplo, que eles conseguem simular as atividades diárias, ou seja, perdão, você torna-se capacitado através do treino a realizar as atividades diárias. Vou dar um exemplo. Existe um exercício que a gente chama de levantamento terra, que eu também faço. O que é o levantamento terra? É tirar uma carga do chão e trazer até a cintura. Pô, se você ensinar isso a uma senhora, isso é extremamente importante. Ela vai levantar uma sacola de feira com uma postura normal, levantar um botijão de gás, levantar uma caixa de refrigerantes, levantar um saco de arroz. Ou seja, você está capacitando ela. Então, você está dando força e correção postural. Ou seja, você está evitando prováveis lesões na coluna. Mas, basicamente, o que a gente vê é isso. Os erros, as doenças da coluna no dia a dia, elas vêm do envelhecimento. No caso do atleta, por erro de treino, né, erros posturais, erro de carga, erro de periodização e sobrecarga, erro de técnica também. Basicamente isso. E os movimentos repetitivos. Total. Né? Quando a gente fala do atleta, o atleta ele rompe, às vezes, a barreira tolerável do corpo. Então, ele entra num estágio, às vezes, não fisiológico. Sim. Então, por exemplo, esportes de alta performance que envolvam impacto. Sim. Então, assim, os dados da literatura traz muito futebol americano. Sim. Então, assim, dados de literatura. Pacientes abaixo de 40 anos apresentam um índice de lesão muito superior a comparado à população normal. Sim, tem menor comparação, sem dúvida. Então, o disco, ele tolera algumas cargas. Sim. Então, o disco intervertebral, ele aguenta flexão e extensão. Qual é a carga, Godzilla, que ele mais sofre? Torção. Disco não é feito para aguentar torção. Especialmente se você tiver com o membro parado, né, e fizer um movimento de torção carregando peso ainda. Então o disco ele se rompe por conta... Porque, assim, acho que a gente podia explicar um pouquinho o que é o disco. O disco é um amortecedor, tá? E ele tem uma cápsula fibrosa externa e um ânulo e um núcleo pulposo, que é um gel, que é constituído de água. Naturalmente, uma vez eu li isso, nunca mais esqueci, que envelhecer significa perder água. Então, quando a gente vai perdendo água, a gente vai perdendo tônus de pele, tônus do músculo, o cabelo enfraquece e o disco perde água. Murchinho. Começa a murchar, ele perde a sua capacidade de absorver impacto. No exterior, você tem essa cápsula fibrosa, são compostas de lâminas de tecido entrelaçados. Se você faz uma torção, elas se rompem. Ao se romper, o material gelatinoso que constitui o núcleo, aquele amortecedor do disco, extravasa. A isso nós damos o nome de hérnia de disco. Então, movimentos de torção da coluna não são tolerados. Como o José falou, flexão e extensão, sem nenhum problema. Agora, você torcer, e a gente ouve isso com uma certa frequência. Ah, doutor, eu fui pegar um negócio no banco de trás, no que eu torci, senti uma fisgada. Provavelmente ali... Foi amarrar um sapato, Foi amarrar um sapato. Faz tirar uma caixa de cerveja do carro. Uma caixa de cerveja, criança no e colo. No caso do atleta, né, o movimento, por exemplo, do saque do tênis, é um movimento de hiperextensão e torção, movimento do golfe,
atacada do golfe, atacada do tênis, que mais? Jiu-jitsu, quando vai passar a guarda. Torções, Jiu-jitsu, cara. ele movimento torcional da coluna. tem Quando que você pega o tirar levantamento terra, que o pessoal morre de medo, né? Que você vai tirar peso do chão, movimento de flexo-extensão, que aliás nem ocorre na coluna. Não, A coluna exatamente. trava e o movimento é feito com a musculatura posterior da coxa e Da glútea, coxa. né? Então é um movimento de extensão do quadril, na verdade. O pessoal joga para a coluna, acaba às vezes machucando a coluna por conta de um levantamento terra que nem deveria machucar nada, muito pelo contrário, ele é protetor da coluna, né? Mas no CrossFit vocês se machucam muito? Na verdade, o índice de lesão do CrossFit é próximo de musculação. É muito baixo e o ombro um pouquinho mais, talvez comparável à natação, mas que também não é nada disso. As lesões do CrossFit, elas acontecem mais no começo, quando o pessoal começa a praticar por causa desses desafios. Então, um clássico, né? Chega um rapaz de 18, 19 anos, forte, já fez algum tempo de musculação, aí vê eu com esse cabelinho branco, levantando peso, fala assim, se essa tia aí levanta, vou levantar também. E esquece, nem sabe que eu tenho 10 anos de prática da modalidade. Então ele pega e vai, vou lá. Machuca. E machuca sem, não dá nem tempo do professor falar, não, Já foi. Às vezes acontece isso. Mas o normal, fizeram já estudos, isso tem mesmo, comparando com horas de prática, porque o pessoal fala assim, tem mais lesão no futebol porque tem mais praticantes do futebol. Tem que ter um ajuste, claro. Então, comparando número de praticantes, horas de prática e lesões, as lesões do CrossFit são similares à musculação, ou seja, é baixo. É um mito que tem um monte, assim, não é baixo mesmo. Eu acho que a maior preocupação é você escolher uma modalidade e fazer sem orientação. Sim. É claro. Então, no consultório, eu não sei como é que vocês agem. O paciente falou, posso fazer musculação? Deve, mas sempre acompanhado do educador físico. Físico. Precisa ter o professor. E uma coisa que eles adoram o pessoal assim, adora fazer que exercício sozinho. eu posso fazer? Falei, colega, cada um no seu quadrado. Quem vai te orientar isso é o educador. A gente fala assim, eu preciso que você faça fortalecimento, por exemplo, cadeia posterior ou de abdominal. Agora, qual o exercício? Se é na máquina, se é sentado, se é na bola? Quem vai falar é o professor. Eu, né? Não sou eu. Cada um no seu quadrado, tem um educador físico preparado para isso. Tirando assim, a gente fala assim, mas existem ultra exceções. Por exemplo, o paciente está no pós-operatório de uma fratura de tornozelo. Aí você não quer que ele corra, que ele faça alguma carga. Tem algumas restrições são bem ultra específicos. Voltando àquela primeira fase. Olha, raramente, vou usar o nome, raramente, a gente proíbe um exercício. No máximo, a gente restringe ou faz uma adaptação. A gente sugere adaptações. Caso contrário, você está proibido, não é essa frase que a gente vai usar. Não tem, né? A gente está falando de coluna, mas sou cirurgião de joelho e eu faço artroplastia, que é prótese de joelho, e as reconstruções ligamentares, tudo. E tem um pós-operatório, mas o pessoal até brinca comigo, porque eu falo, o objetivo da cirurgia é fazer o cara voltar ao que era antes. Os caras, mas não dá. O que você fazia antes? Você quer correr? Então vamos deixar você bom para correr de novo. É lógico que vai ter algumas limitações, mas o ideal é que se a pessoa vai se submeter a um procedimento cirúrgico, vai se submeter a um tratamento, é para ela ficar melhor do que estava, não é para ela continuar com restrições, né? Então a ideia é que ela tenha maior liberdade possível para fazer todos os tipos de exercício, inclusive o que gosta. Posso voltar a jogar tênis? Que o ideal é que volte, né? Então essa é a ideia mesmo. E o atleta, falando em tratamento, é interessante que ele vive de performance. Sim. Então um nadador que cai 1 segundo do seu tempo é a diferença do pódio, a diferença de uma final. 1 segundo é a diferença de uma final. final. E outra coisa, só interrompendo. É a vida dele. Então ele vive de patrocínio. Então se ele começa a cair tempo, ele perde patrocínio. Então ele perde dinheiro, ele perde campeonato, ele perde visibilidade. Então, voltando, ele precisa de trabalhar com performance. De novo, usando aquela palavra, demanda. Ele tem uma demanda, eu preciso voltar rápido, cara. Eu preciso voltar rápido e 100%. E se você propõe um tratamento que melhora 90% do quadro doloroso dele e ele não recupera aquele segundo, para ele não é o suficiente. Não é suficiente. Às vezes não é mesmo. Então, no consultório, a gente diferencia o paciente do dia a dia, Sim. que a gente vai buscar uma qualidade de vida, sabendo das restrições do atleta. Sim. Então, muitas vezes a gente é mais agressivo com o atleta, do ponto sem de dúvida. vista. Tem a menor de vista dúvida de intervenção, de tratamento, de volume de tratamento, né? De usar vários métodos combinados de tratamento. Exato. E esse atleta, ele sabe que o tempo de vida no esporte
é condicionado com a modalidade. Sim. Sabe? O Eles CrossFit, a gente vivencia isso ou não? O CrossFit é bem legal, porque o CrossFit ele nasceu para ser adaptável, né? Então a gente tem categorias até 65 mais, e a gente vê atletas bem idosos, né? 65 anos, tá? 65 anos. Anos. Então a gente vê atletas de 70, atletas de 75, continuam na modalidade. E como a modalidade é uma modalidade jovem, que está evoluindo, a gente vê que todos os atletas estão evoluindo. Então as exigências para esses atletas master estão cada vez mais exigências mesmo. Não tem O muita... sarrafo tá subindo. Tá Total, porque estão há muito completamente. tempo já treinando, Completamente. Então é um esporte que assim que tem uma vida longa por conta justamente de ser um esporte adaptável. E é um esporte que aceita muitas coisas, porque é um esporte que também tem adaptações para, por exemplo, amputados, para paciente neurológico. Então ele tem categorias adaptadas para vários tipos de capacidades. Então, um esporte que dá para levar longe, assim, é Você bem legal. acha, pois é, que até que idade, assim, dá pra fazer um crossfit com corpo saudável? Assim, Saudável bem? para sempre. Pra sempre? né? Vai lá, vendendo peixe mesmo. Não, vendendo peixe. modalidade. Mas não é, porque assim, eu tenho particularmente, eu tenho 2 pacientes com prótese de joelho que voltaram para a modalidade. O pessoal fica de cabelo em pé, né, que fala assim, mas eles vão voltar a fazer crossfit? Eu falei, não só vão, como já voltaram e agacham e fazem. É lógico que esses pacientes esses aí vão perder aquele segundo, eles não vão ter mais a mesma performance, eles vão ter várias adaptações dentro da modalidade, mas eles voltaram a fazer o que eles gostam. Voltar o que Tem gostar, qualidade o que de gosta. vida. Qualidade de Exatamente, vida, essa sem é a dor. questão. Ser feliz, né? Ser feliz, Deixa eu essa é a ver. Voltou o que ideia. ele queria fazer. Ele não vai mais competir, talvez ele até possa competir na categoria adaptada, mas... Talvez não ganhe, mas né, vai exato, mas vai se divertir ter demais. qualidade de vida. E quem tá em casa, como diferenciar um CrossFit sério de uma academia que não tem um preparo e coloca uma plaquinha lá de Ih, CrossFit? É bom, tem o negócio da marca, isso é verdade. A marca CrossFit, eles têm um treinamento e eles têm umas exigências, não só de pagamento, mas umas exigências de treinamento para os treinadores de CrossFit. E eles têm uma educação continuada, inclusive para profissionais de saúde, né? Não só médicos, mas fisioterapeutas. Tem o curso de treino de CrossFit para médicos e profissionais de saúde. E eles têm esse programa de educação continuada, inclusive no site da CrossFit você vê isso. Lógico que tem academias que são de cross-training, que é o nome da modalidade, que não são filiadas, mas, por exemplo, o professor tem o curso da CrossFit, tem profissionais muito sérios fora do CrossFit, e tem profissionais também que não estão tão bons e às vezes estão numa academia que tem a marca CrossFit. Isso lógico que vai ter, né? Mas procurar um box que seja CrossFit, eu acho bem interessante por conta disso, de ter esse controle. Essas coisas, eles são rigorosos mesmo, e a produção de material científico é bem interessante do CrossFit Health, que é o site lá da CrossFit. Os caras são realmente profissionais, é bem legal. Quem tem uma hérnia de disco? Você explicou muito bem a hérnia, Fábio. Esse paciente, para quem está em casa ouvindo, ele está condenado a nunca mais voltar para sua modalidade? Então vamos lá. Você usou 2 termos bons aí. Condenado. Vamos primeiro falar sobre a história natural da hérnia de disco, né? Vamos ser um pouquinho acadêmico. A gente sabe que a grande maioria das hérnias de disco vão evoluir bem. O que quer dizer bem? Com, sem ou apesar do tratamento, elas vão acabar regredindo. Normalmente pode não deixar sequela alguma, porque aquele fragmento de disco que está extruso, ou seja, que migrou, ele é absorvido. Então o paciente pode sair de uma crise de ciática, né, de dor na perna, dor irradiada para o glúteo até a perna ou o pé, e isso é o período de inflamação. Depois esse período regride, certo? Então ele melhora essa dor na perna e fica somente com dor nas costas. Então, primeira coisa, melhorou a dor nas costas, melhorou a dor na perna, eu pergunto ao paciente, você quer voltar a fazer a sua atividade física? Ah, mas eu tô com medo. Ele falou, não, medo é um outro conceito. Então vamos fazer o seguinte, eu sempre pergunto para ele, o que você faz? Qual a sua atividade física? Eu corro. Corro quanto? 5 quilômetros. Então você vai caminhar 2. E vai vendo, vai percebendo. Novamente, demanda. Eu falei, o que você quer? Você quer voltar a correr mesmo? Olha, correr mesmo nessas 2, 3 próximas semanas você não vai conseguir, porque vai doer. Mas conforme a gente vai
introduzindo e dando carga, eu jogo basquete. Pô, basquete pula, corre, né, tem contato físico. Vamos brincar um pouquinho, vamos fazer um primeiro alongamento, vai para a piscina. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, envolve muito mito. Eu não sei se no passado devido à ausência da medicina do esporte, então as coisas eram proibidas com uma certa facilidade. Então, assim, você está proibido de correr. Eu ouço isso. O meu médico me proibiu de correr. Eu falei, da onde, cara? Sua coluna levou milhões de anos para ser evoluída, para aguentar a sua carga. Agora, por causa de uma lesão, você está proibido de correr? Da onde? Como foi o raciocínio? Da onde você tirou isso? Proibido de agachar. Estou proibido de agachar. Cara, você tem uma musculatura, você tem uma cadeia posterior que sai daqui da nuca e vai até os glúteos, vai até a parte posterior da coxa, dos pés, feita para trabalhar em cadeia, para carregar um peso. Você consegue levantar 2 a 3 vezes o seu peso corporal. Eu estou proibido de agachar. Quer dizer, lógico, na fase aguda de dor, a gente tem que retirar o estímulo doloroso e tem que retirar o estímulo causador da dor, que isso é importante também. E aí que a gente volta para a história da coluna do atleta, que é importante a gente identificar qual é, o local da dor, e 2, qual é o desencadeador da dor? A fonte. Né? A fonte, né? O source of pain que a gente fala. A fonte de dor. E no caso, às vezes, do atleta, por ele fazer uma atividade complexa, às vezes é multifacetado. Uhum. Que nem, por exemplo, usando o exemplo dela e o meu, que a gente carrega peso. Eu carrego peso de maneiras diferentes. Tem dia que eu tô com dor nas costas e falo, qual foi o exercício? Pô, você fez 18 agachamentos, deve ser provavelmente um deles, né? Você fez 18 agachamentos com 200 quilos. Não, 200 não, mas 180, 170, 200 quilos. Algum deles provavelmente deve ter dado, você já estava cansado também, né? O primeiro não foi igual ao último. Exatamente, tá aí. Errou. Isso aí. Tá vendo? Boa, Zé. Mas é isso. Não, hoje mesmo ontem, um menino tava alongando, né? E eu falei, o que você estava alongando aí? Ele falou assim, lombar e tal. E o professor falou assim, tá todo mundo com a lombar estragada nesse box, né? Falei, menos eu. Aí ele deu risada. Eu falei assim, o pessoal tem que começar a proteger a coluna. E proteger a coluna, na verdade, é manter toda a musculatura abdominal firme, toda a musculatura posterior alongada. Porque o que acontece no dia a dia é justamente o oposto. A gente encurta a musculatura posterior e fica com abdômen flácido. Cresce o volume abdominal, né? O pessoal dá uma engordada, tudo. Então há um desequilíbrio a coluna. Só que a coluna lombar ela é excêntrica, ela não está no meio do corpo, ela está mais para trás. Então aqui, onde está a coluna, está encurtado, e aqui tem um monte de coisa na frente puxando a coluna. Deslocando para o centro de gravidade. Deslocando o centro de gravidade. E os discos, que são paralelos ao solo, começam a sofrer uma força de escorregamento. Então, além de tudo aquilo, ele tem essa sobrecarga, ele começa é como uma almofada que todo dia você senta torto nela, ela vai ficar torta, né? Então ele começa realmente a ter essa sobrecarga dos ligamentos da coluna, dos discos, por desequilíbrio muscular, simplesmente. Então você fortalece o abdômen e alonga a musculatura posterior, alonga toda a cadeia posterior, você faz um colete para a coluna. Você põe a coluna no lugar, você segura. Então, pôr a coluna no lugar não é que ela estava fora, não, mas você alinha, arruma, deixa ela sustentada. E quando for fazer o exercício, que eu falei lá no começo, a tensão postural é justamente isso. Vou começar o exercício. Contrai o abdômen, né? Postura, né? Abre aqui, encosta as escápulas, abre o peito, olha para cima. E já começa o exercício já pensando nisso. E lembra que ela existe, né? Porque a gente não Exato, pensa, Total. muitas a gente não vezes pensa. tem que ter essa E consciência, às vezes né? só pensa quando dá aquela pinçada. Fala, Aí você fala, puxa. E essa pinçada, justamente, a coluna tá tentando proteger o sistema nervoso. Porque ali tá saindo raiz nervosa. Então, assim, tá fazendo um negócio e a coluna fala assim, não mexe não, que vai morder o nervo, assim, né? O corpo não é um sinal desesperado, né? Dá aquela travadinha. E essa definição foi perfeita de equilíbrio. Só que a gente esquece de um detalhe. Depois de ter ajeitado toda essa postura, a gente tem hoje um celular. Então, assim, você tem a sua lombar bem alongada, bem posturada, e de repente você começa a fazer o quê? Uma inclinação cervical. Total. É isso mesmo. E aí a gente esquece que além da lombar, a gente tem coluna também. Tem aqui. Cervical. Sabe que isso existe um nome já, né? Neck Test Syndrome. Isso, é? Opa! Se você... Já existe, inclusive, aplicativos para o celular. Porque a verdade é o seguinte, a cada 10 graus que você... Perdão, 5 graus que você aumenta de flexão da cervical, você aumenta em 10 libras a pressão em cada disco.
Então, normalmente, quando você está a 40, 50 graus de flexão olhando o celular, você está jogando 60 libras de pressão em cima de cada disco. E isso significa... degeneração e dor precoce. E uma hérnia? Trazendo em quilograma, a cabeça de um ser humano adulto pesa em torno de 6 quilos. A 60 graus, ela chega a 27 quilos de pressão. Então, é um aumento de 350% a demanda de um disco. Como qualquer peça mecânica sendo exigida além da sua capacidade, ela vai se desgastar e pode abrir uma hérnia. Sabe o que é interessante? Já existe aplicativo para proibir isso. Você instala no celular do adolescente. Então isso é muito bom para as mães ficarem de olho no celular dos adolescentes, porque eles ficam assim, né? Eu tenho um filho adolescente, uma vez eu vi na festa, tava 5, 6 assim. Falei, o que vocês estão fazendo? Conversando. Estavam conversando entre eles, né? Através do celular. Mas é que não fica 3 minutos, fica a festa toda. Então existem aplicativos que bloqueiam, porque o celular ele tem um acelerômetro, né? Um inclinômetro, que ele vê a inclinação. Ou o celular, ou o tablet. Então ele trava, se caso ele fique muito nessa posição, ou inclinado, ele trava o celular. A angulação. Então você tem que colocar ele na sua frente. Olha, que legal. Tem aplicativo aí, alguém inventou, né? Tá estragando o negócio. Para tristeza dos adolescentes. Eu vi uma definição que eu achei sensacional. Para nossa alegria, dos pais. Exato. O celular, ele é um imã que tá puxando cada vez mais a nossa cabeça para frente. A cabeça para frente. Não, a gente esquece assim, veja, a gente tem a cabeça teoricamente em cima dos ombros. Mas aí ela tá puxada para frente. Teoricamente. Teoricamente, porque na prática, né, tá todo mundo aqui. Então, tá todo mundo com a cabeça para frente. E a gente esquece de algumas coisas. O nosso músculo peitoral é um músculo super potente. Ele puxa o nosso ombro para frente. Então a gente aumenta a cifose da dorsal. A gente já fica assim. A escápula, que era para ser o acrômio deita, que é essa ponta aqui do ombro. Isso diminui o espaço que a gente tem aqui. Começa a dar dor no ombro, começa a ter lesão no ombro. Que é outra coisa. A gente não se pendura. Né? Os macacos se penduram, tudo. A gente não se pendura, então a gente perde essa mobilidade para trás do ombro. Não tem. Começa a ficar encurtado. A gente não se apoia na mão para andar. Então a cápsula posterior aqui atrás é curta. Então a mecânica do ombro, que é uma articulação super móvel, que serve para fazer várias coisas, passa a não servir para nada. Aí a pessoa tem uma dor absurda. Cervical, tem dor nos braços, aí fala, qual que é a fonte da dor? Aquela source of pain que a gente procurou. É o pescoço ou é o ombro? Ou é os dois? Aí você trata a dor no ombro, não melhora, é do pescoço. Você trata a dor no pescoço, não melhora, é dor do ombro. Porque tem todo um erro postural de toda essa cintura escapular aqui. Tá tudo bagunçado. Então tem que botar a cabeça de volta pro lugar dela, alongar o peitoral, botar as escápulas, eu falo no bolso de trás da calça, botar as 2 escápulas no bolso de trás da calça, né? Trazer toda essa postura para cima, voltar a cabeça para o lugar, para começar a entender como é que tá pegando ali, faceta articular na cervical, manguito rotador, musculatura rotadora do ombro, peitoral, bíceps, toda uma cadeia que tem que arrumar. Complicado, né? E é sempre importante, começou a ter uma dor, não fazer automedicação, não procurar curas milagrosas, passar com o médico, ser orientado. E muitas vezes essa confusão, aonde é o diagnóstico principal, existe. Até mesmo entre a gente, né? Por exemplo, a gente está falando no caso de especialistas, no caso de coluna, você fala, pô, mas aonde é o ponto, né? Ou o trigger point, ou qual é o ponto de dor mesmo? Às vezes tá meio difícil e tal. A André estava conversando, a gente tava conversando aqui, a gente pegou trânsito para vir para cá, né? Médicos que fazem crossfit estavam lá discutindo um atleta que está com lombalgia. Falei, até aí tudo bem. Aí na hora que mostrou a ressonância, tinha uma alteração lá, uma doença chamada espondilolistese. Falei, cara, o negócio aqui é bem mais complexo, porque ele tem uma degeneração de disco, tem um escorregamento da vértebra, tem uma doença facetária, tem uma doença ligamentar. Na ressonância você via, tinha edema de ligamentar, tinha hipertrofia ligamentar. Falei, cara, você tratar um sintoma, né, dentro de um espectro que tem 15 outras questões, você está tratando só um pedacinho. E no final das contas, o que esse atleta quer
é voltar a treinar porque ele tem uma competição. Mais rápido Ele possível. quer, ele falou assim, ele quer competir. se você virar pra ele e falar, olha, você tem um problema, fala, doutor, tá bom, eu já gostei, quero saber o seguinte, eu preciso voltar a treinar, porque semana que vem eu tenho um campeonato que eu já paguei, inclusive, tá? É isso, ele vai eu tô competir inscrito, semana que vem. Eu quero competir. Tira a minha dor, depois a gente conversa. Eu gostei dessa conversa aí da espondilolistese, da hérnia de disco, parece bom essa história, mas eu quero resolver minha dor. É bem isso. Eu quero resolver minha dor. Tira a minha dor, do jeito que for, com infiltração, analgésico, relaxante, blá, 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 não vou entrar na questão agora. E depois a gente conversa do tratamento definitivo, que acho que isso é outra coisa também que a gente precisa conversar, às vezes, que é a coluna do atleta. O cara tem uma certa premência de tempo, porque ele quer voltar para a atividade dele, porque primeiro, a gente falou, no caso do atleta profissional, ele vive disso. Ele falou, colega, tira a minha dor, depois eu vou conversar. Eu não estou querendo entrar numa história, mas eu vou acabar contando, porque no nosso grupo, a gente tratou uma vez um goleiro de um time que a gente não pode falar o nome, você sabe, e o goleiro foi operado. E a gente falou, colega, mas e aí, como que você tá? Tal, não sei o quê. Quando a gente fez a cirurgia. Tal. Eu só auxiliei a cirurgia. Eu falei, então, doutor, eu estou para renovar meu contrato. Então, eu estou precisando operar agora porque eu preciso renovar. Porque se eu deixar isso aqui e isso aí vier para o mercado, quem é que vai contratar um goleiro com hérnia de disco? Então, eu preciso estar pronto. Eu preciso operar logo, ficar bom logo, porque aí eu consigo renovar meu contrato. E acontece muito. E o cara é goleiro, não tem conversa. A gente falou, vamos resolver, tal, não sei o quê, tiramos a hérnia de disco. Ele tinha uma doença degenerativa feia, tinha que colocar parafuso. Na hora que a gente falou parafuso, falou, você tá louco, cara, eu vou ficar 6 meses parado e eu não consigo jogar na Série D. Vocês colocaram? Não, hérnia de disco, jogo rápido, internou num dia, foi embora no mesmo dia. E foi campeão paulista, campeão brasileiro. Você sabe do que eu tô falando. E renovou o contrato. Renovou o contrato. E teve uma vida foi bem longa, mais longa, exatamente. Às vezes a gente entrega um atleta para competir, ou para patrocínio ou para competir, a gente entrega um atleta, vamos dizer assim, lesado. Quer dizer, a gente trata, faz o tratamento mínimo para aquela lesão, por conta dessa demanda, e muitas vezes vai bem, e é isso, e às vezes a gente faz alguns complementos no tratamento. Lembra, a gente não está falando que sonegando informação ou sonegando tratamento. Exatamente. Tratamento, falando assim, não, você não tem nada. Não, você tem uma lesão, que nem esse atleta de crossfit. Tem uma lesão, um atleta... Acho que todo mundo já chegou para ele e falou, colega, sua coluna está bem baleada. Daqui a 1 semana, 2 semanas, você vai voltar aqui, nós vamos conversar. Aqui é uma conversa por 1 hora, companheiro. Vamos conversar para uma cirurgia, aqui tem mas coisa vamos programar aqui tem muita hora. coisa para ser feito. Aí o que você quer? De novo a palavra demanda. Você quer o quê? Você quer continuar no crossfit? Você quer continuar no mesmo nível? Então vamos empurrar essa cirurgia para frente. Você já está cansado? Você quer rebaixar o seu nível de crossfit? Então vamos partir para a cirurgia porque é a melhor indicação. E tem paciente que é interessante, que ele tem uma patologia com diagnóstico, com nome, tudo bonitinho, só que o paciente, ele não tem um quadro clínico condizente com a imagem. Isso tem um monte. Então isso é o mais importante. Do paciente do dia a dia do consultório ao atleta de alta performance, a gente não trata exame. Não. A gente não trata aquele CID que define a patologia. A gente trata a pessoa, a dor, a clínica, o que condiz com o dia a dia dele. Então isso é o mais importante. Bom, lembrando de ciência, tem artigos que falam que 45% da população até 45, 50 anos tem alteração na ressonância e são assintomáticos. Essa estatística sobe para 70% acima de 60 anos e bate quase 90% da população acima de 65, 70 anos. Isso é um trabalho clássico, foi feito na Suécia, porque é uma população homogênea. Então eles pegaram os pacientes assintomáticos. Perguntaram, você tem dor nas costas? Não. Faz a ressonância. E achavam doenças graves. Uau. Estenose, compressões, ele quer operar minha coluna, você sabe dessa? Porque ela tem uma doença. Então, não quero. Porque ela fica reclamando de dor. Então você sente dor? Não. Eu senti dor uma única vez. Peraí que eu vou cortar. Isso aqui vai ser um caso de família. Caso de família. Não, é verdade. Eu senti dor uma única vez. Uma única vez porque eu caí. Eu caí de uma barra, de costas, e fiz uma radiografia. E assim, é um horror a coluna. Só que, como eu falei, eu não tenho dor nas costas. Não tenho, nunca tive, e falo no box, o pessoal começa com dor nas costas, eu falo, gente, de onde vocês tiraram que esse treino deu dor nas costas? De onde vocês tiraram que esse treino sobrecarregou a coluna? Eu falo assim, nossa, aí pegou a lombar, hein, não sei o que. Eu falo, gente, não. Né, assim, eu não tenho mesmo, zero. Talvez a sua clínica chegou assim, sem absolutamente nada, graças ao seu treino. Pode ser. Daí, quando assim, tem a dor de você falar assim, nossa, né, tô o corpo todo quebrado, mas assim, de treino, tudo. E essa vez que eu caí, eu fiz o raio-x horroroso, né?
o raio-x horroroso, tem listese, tem um monte de coisa, né? Então a gente fala assim, é isso mesmo, quer dizer, tem um raio-x que não condiz com, primeiro, a força, que não condiz com a clínica, que não condiz com o dia a dia, que não conduz. Você fala assim, vai operar? Tem indicação? Tem. Tem indicação de sintoma? Tem. É o que eu falo para joelho, não sei se para coluna serve, mas para joelho eu falo, quem determina se precisa operar ou não é sempre o doente, quer dizer. Doutora, com certeza. Mas não é melhor operar nesse estado do que esperar piorar e... Às vezes. Depende da enfermidade que nós estamos tratando, depende do paciente, da necessidade dele. Aí nós vamos entrar numa questão que vai bem longe, eu acredito. Assim. Acho que cirurgia, Gi, ela não tem que ser profilática. Não. A gente não opera o paciente pela imagem, a gente opera pela clínica. Pela queixa a dele. Clínica, isso é o aluno de medicina aprende no primeiro ano. A clínica é soberana. Então, eu brinco com o paciente no consultório. Se eu levar a sua imagem para um congresso de cirurgiões de coluna, a gente vai discutir, eu faço esse tratamento, eu entro por aqui, eu entro por lá. Aí mostra o paciente fazendo um crossfit, esquece tudo. Então, assim... Fala assim, não opera esse paciente, não larga assim. Então, quando a gente tem uma apresentação de caso clínico, a primeira coisa que vem não é a imagem, é a história do paciente. Sim. Me conta o que ele tem, que eu direi o que ele é. Verdade. É mais ou menos isso. Então, a dor é o termômetro. Não só dor, né? A dor, no caso de coluna, quando a gente trabalha com alteração neurológica, que é os nossos sintomas, né? São queixas importantes que a gente leva. Não só dor, porque às vezes a dor, existe até uma questão, a gente fala assim, por exemplo, hérnias cervicais. Da mesma forma que ela surge, ela desaparece. Então, às vezes, você está tratando, começando a conversar com o paciente, se a dor piorou, começar a tratar, indicar cirurgia, então ele vai fazer os exames e tal, de repente ele vai falar, doutor, acho que eu não vou operar não, porque melhorou. Melhorou. E não é infrequente isso. E você já deve ter visto isso em consultórios, eu vejo, ele viu, mas assim, é uma coisa interessante que às vezes o paciente com uma hérnia cervical aguda, quer dizer, que ele está com uma hérnia recente, que está irradiando, você passa na sala de espera, você vê o paciente assim, ó, suando, branco, segurando o braço. Você fala, esse cara tá tendo um infarto. Com aspecto de doente, de dor. Com aspecto de dor. Você fala, esse cara tá, assim, você sabe que ele tá num consultório de ortopedia, mas mais de uma vez, eu pedi eletrocardiograma pro paciente, porque tava achando que era alguma coisa. Pode ter, ele tá com uma dor e com uma cara e com um aspecto tão doente, e ele tá com uma dor tão intensa. E a dor simula, porque é uma dor irradiada pro braço, né? Então, às vezes, tá irradiando o braço esquerdo, aquela dor aqui, pega tudo isso aqui, irradiando pro braço esquerdo. O cara suando, com cara de doente, segurando assim, mal. Fala assim, nossa, eletrocardiograma. Primeiro vamos ver se o cara não vai morrer. Que bom, ufa, é só uma hérnia de disco. É só uma hérnia de disco. Tá só mas é nesse nível, né? É muito comum ir na UTI avaliar esse tipo de caso. Exato. Epa. Você fala, e daí é uma hérnia de disco, e quer dizer, um negócio que dói muito, mas daí acontece isso. Aí você passa o medicamento pro cara, conversa da cirurgia, porque ele tá perdendo força, mobilidade, sensibilidade no membro superior, e você fala assim, você conversa de cirurgia, mas daí você medica o corpo, né? Maravilhoso, né? Responde prontamente, aí você tá no processo de pedir exame, de marcar, né? O paciente fala, sabe que... Mas a hérnia, ela volta? Eu não sabia que... Ela diz, como é que não é que ela volta, ela pode ser absorvida. O disco extruso, você usou o termo hérnia. Hérnia quer dizer quando o disco, o miolo, aquele miolo migra, né? Conforme a gente já conversou. Aquilo ali pode ser absorvido. Sim. Pode não, e com uma certa frequência. Eu costumo dizer que é igual uma almofada. O disco sequestrado, né? Ele extruso. O fragmento que saiu, ele pode ser absorvido. E aí zera. Fica parador. Você fica com o disco vazio, vamos dizer assim. Eu costumo dizer, o disco já está degenerado, ele já está ruim, né? O que já lesado fica. Está lesado, mas você para de sentir dor. É que, eu costumo dizer que é um monte de almofada que você tem em casa. Tem umas almofadas que estão novinha, fofinha, bonitinha. Tem aquelas que estão mais velhinhas. Mas você deixa lá no sofá. Mas se rasgar... vai perder o recheio, você vai pelo menos dar um ponto. Então, quando a hérnia de disco, o corpo faz um processo inflamatório, faz um fuzuê, que a dor fica muito grande, o sintoma muitas vezes fica muito exuberante, mas o corpo resolve, porque o negócio... Então, o corpo vai lá, reabsorve aquele material que está comprimindo o nervo, o corpo faz uma resolução, faz um processo inflamatório intenso, uma clínica, às vezes, muito intensa,
mas também resolve rápido. Já tira aquela almofada de circulação, mas aquela almofada perdeu o recheio, né? Tá. Então ela não é nova mais. E esse enrasgar, que muitas vezes é o que o paciente vai para o pronto-socorro. É a lesão do ânulo fibroso. Ela é muito dolorosa. E não necessariamente o recheio da almofada vai extravasar. Não. E se ele extravasou e não comprometeu o neurológico, o organismo tem uma grande capacidade de reabsorção. Resolve. Então, acho que a melhor frase que eu uso, que eu aprendi no consultório é: não vamos tomar nenhuma decisão precipitada na crise. Total. Para tudo na vida. Relacionamento, emprego, na crise Tudo sempre. na vida. espera, Tudo na vida. respira. E vamos ver o que vai ser daqui Investimentos, né? Você tá no meio do furacão, você detona. Cara, deixa passar o furacão. Espera um Aí pouquinho. você vê, dá um Serve passo pra para tudo trás. E o interessante é que na crise, no tratamento da dor, a gente tem uma arma que a doutora Andréia pode explicar pra gente. Acupuntura. Acupuntura é um bom tratamento para dor? A acupuntura é um excelente tratamento para dor. Porque o que acontece? A acupuntura é uma especialidade médica. Ela já foi reconhecida mais ou menos no final dos anos 80 como especialidade médica. E a ideia básica da acupuntura é você usar agulhamento de pontos pré-determinados. Na verdade, tem 3.000 pontos, mais de 3.000 pontos. A gente usa 800, mas deve ter uns 120 que a gente usa com muita frequência. Então, assim, vários pontos em vários locais do corpo que eles têm função de tratamento. E daí o tratamento são várias partes. O que os chineses diziam? Que esses pontos de acupuntura, eles são canais que se ligam, que eles chamam de canais de energia. Então, esses canais de energia, eles passam por diversos órgãos, que são chamados órgãos e vísceras, né? E eles carregam, assim como tem carregamento de sangue, de linfa, e no nosso organismo teria esse carregamento de energia. Então, essa energia circularia tanto nesses canais de energia que a gente chama de principais, como em outros mais próximos da pele, que seriam os tendinomusculares, que seria o que a gente falaria que seria a dor muscular, né? Então, essa energia circula no nosso corpo. E ela pode sofrer alterações com diminuição, aumento, a gente fala frio, calor, estagnação, tem várias coisas. A medicina chinesa é extremamente poética, inclusive, né? Mas o fato é que esse desequilíbrio energético levaria ao adoecimento. E ele pode ser causado desde trauma, estresse, mas daí entra também irritabilidade, entra coisas alimentares, tem todo... A medicina chinesa vê todo o indivíduo como um ser todo, global. né? Ele realmente analisa o todo. A gente pergunta do sono, interliga, né, o que a medicina ocidental, ela separa muito, fragmenta, né? A gente está aqui 3 ortopedistas, 2 fazem coluna, eu faço joelho. Quer dizer, eu sou médico de joelho, vocês são médico de coluna. Né? A gente é ortopedista, pô, né? E a gente é médico, primeiro, né? E a gente acaba falando assim, esse é coluneiro. Então o cara entende daqui a pouco vai sair. Esse aqui é cervicalgista, né? Ele só trata de cervical. Do lado direito. Do lado direito. Infiltrador. Assim, eu sou joelhista da esquerda, porque eu gosto mais de operar joelho esquerdo. Então, bem isso. Então, a acupuntura, ela reorganiza o indivíduo e começa a olhar de novo como um todo. Do ponto de vista da medicina ocidental, o que se identificou desses pontos de acupuntura? Esses pontos são terminações nervosas livres. Eles podem ficar próximos a ossos, em ventres musculares. Então, tem vários pontos de acupuntura que estão no meio do ventre muscular, mas eles atingem o quê? Alguns são bem superficiais na pele, eles atingem terminações nervosas livres. E essa terminação nervosa livre, ela dá um estímulo para o cérebro na produção de algumas substâncias, entre elas a endorfina, que é um analgésico natural e dá a sensação de bem-estar. Então, um efeito imediato do agulhamento desses pontos é bem-estar, uma alegria mesma, aquela mesma endorfina conhecida nossa, e analgesia. É quase imediato. Então, para a doença dolorosa, é rápido tirar a dor. Uma dor de cabeça, uma dor nas costas com acupuntura, às vezes você consegue tirar com uma sessão, às vezes até com uma agulha. A gente no pronto-socorro lá no Hospital São Paulo, na época da residência, na Escola Paulista, às vezes a gente tinha no pronto-socorro, a gente usava técnicas que botava agulha na cabeça, né, que a gente chama de técnica de Yamamoto, uma agulha para tirar a cervicalgia. Uma agulha na cabeça e uma agulha na mão, por exemplo. Uma coisa bem rápida. O segundo estímulo que dá é sobre a produção de cortisol. Cortisol está envolvido com todo o nosso metabolismo, né? Então, endócrino e com neurotransmissores. Então, a gente fala equilíbrio neuroendócrino.
Então, quando a gente mexe com cortisol, a gente mexe com equilíbrio neuroendócrino. Uma coisa que mexe com cortisol é estresse. Né? Então, seria como se a agulha fosse um fator estressante mesmo e provoca como se fosse um feedback negativo de cortisol e volta a bater direito esse relógio do cortisol. Então, mexe com cortisol, mexe com equilíbrio neuroendócrino, que é uma coisa que agora está se estudando cada vez mais na medicina. E o terceiro é que o filhotinho do cortisol, vamos dizer assim, o subproduto do cortisol é cortisona, que é o próprio corticoide que a gente usa para tratar doença inflamatória e alérgica. Então, por isso que a gente vê o tratamento de asma com acupuntura com sucesso, o tratamento de alergias com acupuntura com sucesso, além do tratamento das doenças inflamatórias e artrose já com comprovação, com trabalho, estudo sério, randomizado, quer dizer, coisa muito bem feita, comprovando que tem um efeito analgésico, anti-inflamatório e neuromodulador. Ou seja, eu ataco com 3 frentes. Então, no caso de uma dor nas costas, é uma coisa que eu falo, até fácil de fazer, né? Porque você tem analgésico, anti-inflamatório, neuromodulador, que mais que você precisa tratar dor nas costas? Cercou tudo, Genial. né? Não, uma coisa que é interessante da acupuntura, né? Só interferindo aqui, é que tudo isso é ciência. Não tem, sim, já existe comprovação suficiente, você tem embasamento suficiente. Já saiu da época do achismo para fazer. Aí eu acho que a acupuntura. Você pode não gostar da técnica, mas achar que não. Isso, desculpa, mas não tem. Já existe comprovação. Porque existem trabalhos, engraçado que eu gosto de ler os trabalhos sobre acupuntura, por exemplo, que eles fazem pacientes com lesão medular. O cara não percebe que está sendo estimulado aquele ponto, mas ele tem a resposta do ponto. Legal. Que legal. Como? Se ele não está sentindo. E existe também trabalhos que fazem acupuntura de não ponto. Ou seja, coloca num ponto que não era. E você tem diferença entre respostas com acupuntura no ponto e ausência de respostas de acupuntura em não ponto. Ou seja, se você tem uma diferença na resposta, é sinal que alguma coisa... Que o ponto existe. O ponto existe e o outro não tem. Isso é simples, isso é comprovação também. Não fala assim, não é achismo. Isso, inclusive, como ela falou, com dosagem de hormonal, etc, isso é bem etc. interessante. E o que é o ideal? Quantas sessões, assim, o paciente tem dúvida? Doutor, quantas sessões eu tenho que fazer? Como orientar o paciente? Olha, o que eu tenho orientado, normalmente o que acontece é assim, a acupuntura, como qualquer tratamento, tem pacientes que respondem melhor, tem pacientes que respondem pior, tem pacientes que gostam mais do tratamento, tem que gostam menos, igual qualquer remédio. Tem gente que adora, vai super bem com um determinado medicamento e com outro fala, nossa, esse aí pra mim é que nem água, né? Eles falam. Exato. É que nem água. E às vezes pra você é um super medicamento. Idiosincrasias. Então, a acupuntura tem essa mesma coisa. Tem gente que vem muito bem, muito rápido, tem gente que vai mais lento. Normalmente a gente faz uma vez por semana, durante 8 a 10 semanas, e depois vai aumentando o intervalo entre as sessões. Então vai fazendo, sei lá, mais 4 sessões com intervalo a cada 15 dias, tá indo bem, passa para mensal, né? Daí vem pontualmente a cada, sei lá, 3 meses e para. Tem gente que adora e que faz uma vez por semana pro resto da vida, porque fala, não, eu me sinto bem, então vem e fala assim, doutor, a dor das costas melhorou, mas hoje estou com uma dor na perna. Aí fala assim, não, essa semana eu tô bem, daí, doutor, eu comi um negócio, fez mal, dá pra botar pro estômago? Aí você vai. Aí passa, fala assim, essa noite eu dormi mal. Passei um estresse. Então você vai cercando aquelas situações conforme elas vão surgindo. Quer dizer, um paciente que faz acupuntura regularmente com o objetivo de obter melhora de qualidade de vida, melhora de qualidade de sono. Mas assim, é muito eficiente para tratamento de dor. Então, dor de cabeça, dor nas costas, artrose de joelho e do ombro rápido. Muito eficiente para tratamento de asma, alergia e dermatite. E muita eficiência para neurológico, quer dizer, paralisia facial, parestesias, essas parestesias mesmo pós-hérnia, para recuperar, ficou com uma parestesia, teve uma hérnia de disco, às vezes até operou, ficou com uma parestesia residual, esse estímulo ajuda a recuperação dessas parestesias. Então é um tratamento que a gente consegue fazer e acompanhar o resultado semana a semana, que não é que a pessoa, a pessoa vai ficar boa depois de fazer 10 ou 12 sessões. É uma melhora progressiva. Fiz uma, melhorei, fiz 2, melhorei um pouco mais, fiz 3, é acumulativo, sabe? Vai melhorando. Eu sou super suspeita, eu faço pelo bem-estar. Faz direto. Uhum. É muito bom, né? É muito bom. A dependência da endorfina que a agulha traz. Agora ela já sabe que funciona. Agora que ela já sabe o porquê, tá justificando. Tem gente que vai atrás da endorfina no chocolate, no esporte. No esporte e na acupuntura. acupuntura. Ou nos 3, né? Que seria o melhor dos mundos. O paciente fibromiálgico,
Como que você acha que ele tolera bem a agulha? Tolera. Na verdade é interessante isso, né? Porque a fibromialgia, o paciente realmente tem uma tolerância alterada à dor, né? O estímulo, até o estímulo tátil às vezes para ele é doloroso, mas a agulha de acupuntura é extremamente fina, então o paciente tolera bem. O tratamento também é eficaz na fibromialgia, tanto no sentido de analgesia, quanto nesse sentido de bem-estar mesmo, porque o paciente que tem fibromialgia é um paciente que está em sofrimento crônico, né? É uma fadiga crônica, né? Ele tá cansado, né? E ele dorme mal, acorda mal. Tem alteração de humor, alteração de humor também, né? Com certeza. Médico não gosta de tratar. Infelizmente. Acha que é um problema E é facilmente rotulado, né? Exato. Qualquer dor, fala, você tem fibromialgia. Peraí, mas você pesquisou os pontos, né? Eu sou muito chata com fibromialgia, porque assim, eu acho que o cara tem que ter excluído tudo. Exatamente. Você excluiu tudo. Não, e outro, tem que pesquisar os pontos. Você fez pontos. os diagnósticos de fibromialgia mesmo? Ou você só falou que é fibromialgia para se livrar do doente? Porque apertou um ponto do paciente. Apertou um ponto falou, de não, 18, né? Sabe, tem que pesquisar, tal. Ah, não, então ótimo, então vamos tratar. E tem tratamento e fica bom. Melhora muito, né? Mas muitas vezes o paciente vem com o diagnóstico de fibromialgia e quando você começa a investigar, aí você fala, opa, não é bem isso. Daí tem você acaba achando... Aí, exatamente. Muitas vezes no tratamento acupuntural, como o contato com o médico é mais próximo, porque é semanal, você acaba descobrindo algumas coisas no meio do caminho que muitas vezes numa consulta médica, 40 minutos, 1 hora, não deu para o paciente falar ou para a gente fazer o raciocínio. Aí, com a visita semanal, você fala, não, peraí, isso aí você não tinha me falado, como é que é isso aí? Aí você acaba descobrindo, às vezes, um detalhezinho que faz toda a diferença no diagnóstico. Falar, então não é isso não, vou mudar a minha linha de raciocínio. Já aconteceu comigo por conta da cirurgia do ombro, né, de tratar ombro, de vir paciente encaminhado com diagnóstico de tendinite do ombro, com exames comprobatórios de tendinite do ombro e começar a tratar com a acupuntura o ombro e na terceira sessão falar, usando pontos para ombro, tal, né, e olhar e falar, pô, isso não é do ombro não. Na terceira sessão de acupuntura, notar que, pela resposta à acupuntura, falar isso aqui não é do ombro. E daí achar, por exemplo, nesse caso foi uma hernia cervical. Uma cervical. Olha só. Você pode ter sobreposição de dor, né? Essa aqui é uma questão que às vezes fica um pouco... Né? Você fala, pô, você tá tratando, fala, mas não tá batendo direito. Tá batendo. Coisa precisa investigar um pouquinho melhor, tal. As doenças caminham juntas. Juntas. A pessoa pode ter uma hernia de disco e uma tendinopatia do ombro. Esse é o problema. Ele também, uma coisa não afasta a outra. Ele pode ter, por exemplo, uma lesão e as dores por irradiação, por sobreposição, e ter um quadro misto de dor, né? E às vezes você acha isso não na primeira consulta. Não na primeira consulta. É difícil, né, identificar isso. A clínica é soberana. Sempre. Ou a mão, ouvir. Essa percepção, às vezes numa consulta de 10, 15, 30 minutos... Tem uma frase clássica, a frase seguinte, se você ouvir o paciente, ele vai te dar o diagnóstico. Ele vai efetivamente uma hora contar o que ele tem e vai contar o diagnóstico. Ele vai contar o que causou também. Causou. Em algum momento ele vai contar. Se você efetivamente ouvir... Assim, é que, lógico, você tem que direcionar toda uma conversa também... tem que ter tempo e tem que saber o que você está procurando. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Agora, se você está falando, não, peraí, deixa eu investigar aqui e tal, etc. E tem uma coisa que acontece com a gente que é especialista, né? Você já percebeu. Quando a gente que é especialista, recebe o paciente muitas vezes com tudo muito pronto. Quer dizer, o paciente passou num médico, fez o exame, o médico deu o parecer dele, deu o diagnóstico dele, deu a conduta dele, explicou tudo, fez todo, e daí o paciente chega para você e fala assim, eu vim aqui para fazer isso. E ele vem te dando a conduta. Você fala, não, pera, conta a história desde o começo. E daí você vai voltando aquilo, daí você pega um monte de exame que já está feito, um monte de conversas que já foram feitas, então daí você tem que pegar... Então, às vezes a consulta do especialista, às vezes ela... acaba sendo até truncada, você tem que ir porque muitos diagnósticos já foram dados, já foram carimbados naquele paciente, Exato, né? Ele já tem uma já série veio de com uma condutas, né? Fala assim, eu vim aqui para fazer isso, e você fala, não, mas... o meu médico falou que eu tenho uma hernia de disco, falou que eu tenho que operar, então por isso que eu cheguei aqui até você. Às vezes o paciente chega com a cirurgia indicada, Eu já ouvi isso, eu falei, peraí, bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome mesmo? Me conta, o que você faz? Você trabalha com o quê? Coisa que ele tem muito... Trabalha com o quê? Ah, tá, você faz alguma atividade física? Ah, bom, então vai falar sobre a dor.
Até aí já passaram 15, 20 minutos e, né, ao contrário do... Oi, tudo bem? Eu tô uma hernia de disco, o médico falou, eu tenho que operar com você. Eu falei, peraí, vamos, né? Vamos primeiro, começar do começo. Às começar vezes você do tem que começo, desfazer né? tudo. Bom dia, né? como que se chama Tem que mesmo? desmontar Tal. tudo. É. Eu pergunto, como você me achou? Então eu fui encaminhado. Eu falei, bom, então já tô sabendo como você me achou. O paciente já chega com o exame na mão. Chega assim, com o exame na mão. Ele já isso aqui abre. é complementar. Deixa eu conhecer a sua história. Né? Exatamente. Exato. Paciente Conta que dorme mal, né? Quantos Paciente que pacientes têm dorme mal. desvio de septo, entra em apneia, não tem aquela reparação do sono e Dorme mal desenvolve pra dor caramba, crônica. sono não Dor reparador. crônica. Acorda com dor crônica, cervical fadiga crônica, dor no crônica, cara. ombro, parestesia na mão. Fala, os braços acordam dormente. E é outra causa. Com relação ao ombro, a cervical, a gente está entrando num caminho truncado. Qual a orientação para o paciente na postura ao dormir? Para a gente relaxar esse ombro. Então, o ideal, se a gente fosse pensar em ombro, né, seria dormir com os braços para baixo, mas para baixo assim, tipo em pé. Não, mas assim, pro ombro realmente, a gente dorme de lado para proteger a coluna, então o travesseiro teria que ser autossuficiente para você não dormir assim com o ombro, nem assim. Você dormir com o ombro mais retinho, apoiado sobre o ombro, para um lado ou para o outro, ou se for de barriga para cima, com, né, o ombro confortável. Então seria o ideal que tivesse uma postura adequada para o ombro. Não acontece. A gente se vira durante a noite, pessoa que dorme de bruços acaba dormindo com os braços para cima. Quer dizer, tem um monte de coisa durante a noite que a gente... E ombro assim, ombro que dói, piora muito à noite. A pessoa que tem dor no ombro, a característica é essa assim, eu tenho uma dor no braço. Ah, tem algum momento que piora? Tem. De noite eu não consigo dormir. A ponto de pessoas falarem, eu não quero me deitar. A pessoa atrasa a hora de dormir, porque ela sabe que a hora que ela deitar na cama, o ombro vai começar a doer e ela vai atrasar. Ela não vai dormir bem. Mas é pela posição, assim? Porque, na verdade, aquilo que eu falei no começo, né? O peso do braço aumenta esse espaço subacromial, o espaço que tem entre esse osso e o osso do braço, que é onde está o tendão que geralmente está inflamado. A hora que eu deito, acabou a força da gravidade, aquele tendão fica comprimido naquele espaço, meio que a noite toda. Olha que bonito, ele tem até Tem até a foto, já estava até aqui, preparado. Produção, obrigado, produção. Produção. A produção botou aqui, ó que chique, o osso do braço e colocou, e aqui o acromo. Então o espaço é esse que fica embaixo desse osso em cima. Acho que aqui fica melhor. Aqui, assim ali, ó. Olha lá. Aqui, ó, embaixo desse osso e em cima desse. Esse é o osso do braço e esse é o acrômio, que é essa ponta de osso aqui, né? Então é aqui que nesse espacinho que esse tendão corre. Então à noite, sem o peso da gravidade puxando o ombro para baixo, puxando o húmero para baixo, esse espaço fica reduzido. Então realmente ele fica a noite toda sentindo dor, e a dor do ombro, ela dói no braço, né? E é muito desconfortável. Aí dorme mal, acorda mal, começa a ter... E dor, eu falo que dor é igual manchinha de molho, sabe? Se cai um pedacinho de molho na sua roupa, e você vai lá e passa um sabãozinho e dá aquela limpadinha, já sai na hora. Dor, o ideal seria que a pessoa tenha uma dor, ela já tomasse, sei lá, um analgésicozinho leve e já cortava aquela dor. O que a pessoa acha? Não, se eu tomar remédio, eu vou acostumar com a dor. Então a pessoa fica esperando. E a mancha lá secando de molho. Quando diz o contrário. Né? Aí precisa escova e alvejante para tirar. Então a pessoa depois precisa de uma dose de remédio gigante, uma dose às vezes de opioide, de medicação forte, soma de mais de um medicamento para tirar uma dor que, se ela tivesse tomado quando começou, às vezes era uma dor para um AS. Pode fazer propaganda de AS? Melhor usar o nome de ácido acetil salicílico, de pirona. Né? Então, assim, era uma dor pequenininha e que podia ser sido eliminada, e daí a pessoa vai gerando memórias de dor. Corticalização, sensibilização. E o nosso cérebro, ele é automático, né? Ele gosta de usar a informação prévia, né? Ele faz isso o tempo todo, né? Com dor é a mesma coisa. Ele fala assim, vou usar essa dor aqui, porque vou guardar já tá essa aqui. memória aqui para quando eu precisar. Aí fala assim, dói o ombro, nem vou quantificar, é aquela mesmo, volta aquela mesma dor, né? E então a pessoa vai guardando essas memórias de dor. E às vezes podia tomar uma aspirininha, um negocinho assim, pronto, sarou. Tirar a fase aguda e não deixar cronificar. Exato. Um exemplo é sapato, mulher.
Sim. Mulher usa sapato apertado, que Sim. dói no pé. Mas fica... Usa, tem dor. É. Alivia, usa, tem dor. Chega uma hora que você, só de lembrar que você tem um evento, a festa, Já que você vai usar começa. aquele sapato, Ah, sem Você dúvida. já sente a dor? já sente a dor. Já. Já sente a Isso é dor. memória de dor. Então, Memória de dor. precisa ser tratada, precisa ser cuidado para não deixar cronificar. E quando chega pra gente, no caso do especialista de coluna, aí por isso que às vezes a gente, no arsenal de medicamentos, a gente usa muitos medicamentos, por exemplo, pregabalina, gabapentina e tal. O paciente vai lá e lê a bula e fala, doutor, você passou remédio para louco ou para convulsão? Não é que esses medicamentos são usados para dor crônica / dor neuropática, né? E dessensibilizar, tirar o paciente que tem memória de dor e dor crônica é uma das etapas mais difíceis do tratamento. Porque às vezes você opera e tira a hérnia, por exemplo, você tirou o fator causal agudo. Só que a dor crônica, ele ainda está sensibilizado. E às vezes, não vou dizer um insucesso, mas a insatisfação do paciente vem porque ele fala, pô, você me operou tal, mas eu ainda tenho uma dorzinha na perna, eu ainda tenho momentos que eu sinto choque, eu ainda tenho dor nas costas. Eu falo, colega, vamos lá, agora vamos ter que explicar de novo. A gente tirou o fator causal, a sua dor aguda. Agora essa dor crônica, vamos falar que eu explico para o paciente que é a dor do cérebro. Essa dor do cérebro, meu amigo, nós vamos ter meses para tratar. Brigar com ela. Nós vamos ter que fazer, inclusive, às vezes, por exemplo, a gente lança mão de terapias, inclusive auxílio psicológico, tem N etapas, acupuntura. Acupuntura. Isso não E depois você N... volta para o esporte, quer dizer, você corrigiu, É, tirou no caso, a causa, tirou a dor crônica, resolveu o problema da memória de dor. Daí você vai pôr a pessoa na atividade física para ela fazer aquele colete muscular, porque senão vai repetir tudo de novo. Todo o Ou no ciclo. caso do ombro, para fortalecer a cintura escapular, fazer as correções posturais necessárias e sustentar isso durante um período prolongado. Porque o que acontece muitas vezes a pessoa começa uma atividade, depois de um tempo ela larga, e daí ela fala assim, e já acontece muito, né? O paciente há muitos anos, ele volta depois, eu estava tudo bem, daí teve determinado evento, por exemplo, agora teve pandemia. Fiquei 2 anos sem fazer esporte, voltou tudo aquelas dores de antes, doutores falaram, então. Pois é, então agora nós vamos começar de novo. Né? E daí você começa tudo de novo. Quer dizer, tirar a dor aguda, tirar a dor crônica, tirar a memória de dor, voltar a fazer o reforço muscular, botar tudo nos seus devidos lugares de novo. E tudo isso por causa da memória da dor? Por causa de memória da dor e por conta daqueles erros posturais que a gente falou. Quer dizer, as doenças começam por esses desequilíbrios, que os chineses chamavam lindamente de desequilíbrio energético, mas são desequilíbrios neurológicos, desequilíbrios emocionais, desequilíbrios posturais, né? Todas essas coisas juntas fazendo com que a gente adoeça. Que o adoecimento nada mais é que isso. O envelhecimento é perder água, e o adoecimento é a gente desequilibrar o que era para estar normal e equilibrado, né? Só que a gente pode desequilibrar isso até com o pensamento. Sim. Né? Com o estresse que a gente passa na vida, isso desequilibra tudo. Então, para os chineses, isso realmente é definido como um desequilíbrio energético que causa as doenças. E a dor ela é modulada por um lugar chamado sistema límbico, que é onde a gente mexe com as emoções. Emoções diretamente. Então, né? E aí o papo vai E longe. dor também passa pelo mecanismo de memória, né? Memória que é no emoções. hipocampo. Então, assim, se você tem um fator estimulando a sua dor e você recebe uma notícia positiva, você foi Nossa, promovida, sua melhora. filha passou na universidade, aquela parente que estava doente saiu de alta. A dor existe, mas ela é modulada para baixo. Tem um trabalho que pegaram voluntários, acho que foi em Stanford, uma universidade grande dos Estados Unidos. E eles botaram o esfigmo no manômetro. E eles aumentavam a pressão até o cara reclamar de dor. Então eles anotaram, tá? Aí eles botavam para assistir um filme de comédia. E iam apertando, as pressões eram maiores do que... Mais tolerado. Mais toleráveis. toleráveis. Porque ele estava assistindo um filme, estava lá dando risada, tal, não sei o quê, e de repente falou, pô, mas esse negócio tá apertando aqui. Bom, aí pegaram o mesmo grupo e botou para assistir um filme de drama, de choro. As pressões, na primeira aperto, o cara falou, mas que desgraça que esse negócio, tira esse negócio de mim, cara, que esse negócio, o filme, já tô chorando aqui. Então, exatamente isso, as emoções Pioram muito. ou melhoram, vamos dizer assim, a sua percepção de dor. Da dor. E é diretamente relacionado. E volta e meia a gente conversa isso, a gente com dor,
ele naturalmente, por todo o mecanismo, ele está deprimido, porque isso atrapalha as relações sociais, casamento, trabalho, ele não consegue fazer uma atividade física, tudo. Então, realmente, dor é um mecanismo extremamente complexo, onde você tá só a dor, vou te dar só um medicamento aqui. Não, cara, porque já está com dor crônica, é isso que nós estamos falando, não é a dor aguda. Ele já entrou num mecanismo extremamente complexo, né? Não é só a dorzinha. Vou te dar um analgésico. Não. Coisa aqui cresceu um pouquinho de figura. O tratamento de dor, ele é multimodal. Total. Então, é conversar entre disciplinas, entre o médico que estuda o sono, o médico reumatologista, o médico acupunturista, não tardar no tratamento. Sim. Então, assim, a gente não tem que se precipitar, tomar nenhuma decisão na crise, mas também postergar algum tratamento. Não fazer, né? É entrar nesse quadro de perpetuação nesse da looping, dor. né? Da dor, Exatamente. E entra outro profissional, profissional de nutrição entra, profissional educador físico entra, fisioterapeuta entra, psicólogo entra. Então entra muitos profissionais envolvidos nesse tratamento, porque não adianta só, foi no médico, o médico falou uma coisa, falou vai fazer educação física, vai fazer atividade física, não tem educador físico, já era. Vai ter que melhorar a alimentação, né? Verdade. Como é a rotina de treino de vocês? Bom, a minha, como eu comecei, com esse negócio de medicina do esporte, estava falando, a gente começou a atender atletas de alto rendimento, e a gente sabe que o esporte de alto rendimento ele não é saúde, como o esporte que a gente preconiza que as pessoas pratiquem regularmente, esporte para manutenção da saúde, para isso que a gente está falando, para fazer colete muscular, prevenção, correção postural. O esporte de alto rendimento é aquele esporte que você vai se machucar, esse que tem uma durabilidade menor, né? Mas de tanto conviver com atleta de alto rendimento, eu decidi me tornar uma atleta de alto rendimento. Então, hoje em dia, a minha rotina de treino são 2 horas de treino por dia, em 2 sessões de 1 hora, todos os dias. De domingo, às vezes eu treino 1 hora só, e tem alguns que são de descanso, e tem uma periodização conforme os campeonatos, e tem o acompanhamento de nutricionista e de personal. Então, meu treino é basicamente esse. Hoje em dia, eu falo que a medicina eu uso para sustentar o meu vício, que é o CrossFit. Falo que eu não sou praticante de CrossFit, sou usuária de CrossFit. E você? Bom, no meu caso, eu já fiz várias modalidades, né? Eu joguei basquete antes de entrar na faculdade, joguei basquete na faculdade. Depois, antes da faculdade, também eu joguei rugby, por razões mais do que óbvias, né? Então, o esporte para mim sempre foi importante. E eu sempre treinei por conta do basquete, fazia musculação, né? Então, por conta do basquete e do rugby. Depois de um tempo, eu fui pro boxe. E eu me apaixonei com o boxe. E eu comecei até a progredir bastante no boxe, só que estava entrando numa faixa etária e numa faixa de treino onde a taxa de lesão estava começando a me incomodar. Porque treino de boxe é contato físico. O Dr. José também faz luta, sabe que, assim, se o treino vai bem, vai bem. Se o cara der algum soco errado, se te pegar uma coisa, vai te estragar durante algum certo tempo. E como eu treinava numa academia onde o treino era pesado, num bom sentido, era estimulado o contato físico, mas com respeito, etc. Mas estava começando a me machucar. Falei, cara, boxe não está dando muito certo para mim. E aí eu comecei a treinar CrossFit com ela. Eu falei, pô, CrossFit. Mas CrossFit não me pegou porque alguns exercícios eu não tenho aptidão para fazer. Seja pelo tamanho, seja pelo peso, seja pela ausência de mobilidade, seja pela ausência de alongamento, etc. Tal. Então eu falei, mas eu gosto de mexer com peso. Aí eu descobri a modalidade que eu estou treinando agora, que se chama Powerlifting. Que são basicamente 3 tipos de exercícios, que é o agachamento, terra e o supino. E ganha quem faz mais peso, quem levanta mais peso. E, inclusive, vou fazer aqui um jabazinho. Vou participar de um campeonato no final de semana agora, o Campeonato Paulista de Powerlifting. E vou agradecer meu técnico aí, o Cleverson. Muito obrigado pela força que tem me dado. Agradecer a minha co-treinadora, porque ela também me dá minha coach. E é isso. Essa modalidade seria a modalidade do Shrek? Do Shrek, é ele mesmo. Não, o engraçado é o seguinte, que também, tá falando, a Andrea treina pesado, assim, né, no treino dela chega a ser extenuante. O meu treino também, porque a gente trabalha com poucas repetições, muitas cargas
Mas muitas séries, por exemplo, tem dia que eu faço, sei lá, faço 18, 20 repetições do mesmo movimento, com cargas progressivas. Fala pra gente uma carga. 200 quilos de agachamento, 210 de terra. Isso é pouquinho ainda. Perto do que o pessoal levanta, eu sou amador, tá? Sou bem Não amador. faça isso sem orientação de um profissional. Orientação médica, né? Eu já me machuquei já, Orientação do educador. Mas é engraçado que ela foi treinar comigo. E aí o colega tava treinando e falou, pô, mas você treina bem? Eu falei, pô... Aí o técnico dela de CrossFit não quer deixar ela treinar, fazer o powerlifting. Você tá fazendo... Não, ela eu fui treinar com ele. E já descobriu que era um talento. Um dia de cada. Mas ela botou um pesão lá, o cara falou, pô, é porque gostei. a gente levanta muito peso no CrossFit, faz parte da modalidade o levantamento de peso olímpico e o levantamento de peso em geral como base para os levantamentos olímpicos e para fortalecimento de core, que é o meio aqui do corpo, que é a base do CrossFit, né? Então, a gente faz muito levantamento. Então, quando a gente foi lá, fui treinar com ele, a técnica tava lá, as cargas estão lá, né? E o cara ficou, vamos... E meu treinador falou, não vai competir levantamento não de jeito nenhum, nada, porque eu quero você leve, né? Porque no CrossFit tem muita ginástica, né? Se você vai começar a ficar levantando peso, você vai querer ficar mais pesada, porque o mais pesado levanta mais peso. E eu preciso que você fique muito leve e não fique pesado de jeito nenhum, né? Então a gente tem aquela linha tênue de treinamento, que é o caso do alto rendimento, que se fosse um treinamento comum, vamos lá, vamos para as cabeças, mas como é treinamento de alto rendimento, tem que falar, não, aqui você tem que ficar com esse peso, desse jeito, para tal dia, tá em tal, é diferente. E como que vocês se ajudam nos treinamentos de cada um? Eu obrigo ele a treinar. Exatamente. Joga uma água gelada. Na verdade, eu fiquei muito feliz assim. com esse treinador dele novo, porque esse treinador, ele chegou e ele nem perguntou, ele falou, olha, eu te inscrevi no campeonato, tá? Eu fiquei super feliz. Porque... Eu nunca participei disso. Ele chegou e falou, você vai participar? Eu falei, pô, cara... Porque vai ser esse primeiro agora. Esse primeiro agora, final de semana como eu tô, faz já uns... Tá indo para 3 anos que eu tô participando de competição regularmente, né? A competição muda a sua cabeça pro treino. Você começa a treinar de maneira diferente quando você começa a competir no esporte. Principalmente você começa a ter bom resultado. Você fala, opa, peraí. Você começa a ter mais atenção no que você come, no que você bebe, como você descansa, como você treina. Você começa a dar uma prioridade pro treino, né? Então, assim, não existe nada que me tire do treino. Tá, quando a cirurgia atrasa. Só. Qualquer outra circunstância, não existe nada que me tire do treino, né? Então, e já aconteceu de chegar para treinar, assim, o meu treino normalmente é às 17 ou 18, e a cirurgia passar e eu olhar no relógio, tá, chegar às 8 horas da noite na academia e falar, dá para treinar ainda, porque o CrossFit é aula, né? Não é qualquer horário. Dá para treinar no horário das 8 e tendo ficado o dia inteiro operando, quer dizer, então você acaba priorizando o treino. E quando o técnico dele colocou ele para competir, ele começou não só a entender por que eu tinha esse rigor, que eu não posso perder um treino, nem um dia de jeito nenhum, que é uma coisa que para quem não está competindo fala, mas você não pode só hoje não treinar? Você não pode só... Não entende nada, assim, né? Não, você não pode treinar, não. Né? Ele começou a entender melhor isso e ele passou a não faltar. Então eu adorei esse técnico, né? Obrigada, Cleverson, de novo. Eu acho que essa é a definição de um atleta. Não faltar nos treinos. Com toda certeza. Como é que é aquela definição de atleta mesmo? Que é do atleta não, que é determinação, é fazer algo que você não quer, mas tem que ser feito. Consistentemente. Feito, né? Na verdade, eu tenho uma coisa que eu aprendi com os atletas que eu atendo. Eu atendo ali. A gente tem o time de rugby. Em Indaiatuba, onde a gente mora, a gente tem um time de rugby muito forte. Então a gente atende muitos atletas de rugby. É muito interessante porque lesão de coluna, porque aquilo que você falou do futebol americano, né? São lesões traumáticas. Lesões em membros, né? Lesão mão, de tornozelo, joelho, ombro, quer dizer, ombro, o nosso... E lesões graves, luxações da coluna clavicular, então, assim, falanges. É um time bom de tratar, o time é bom, o atleta é bom de tratar, um atleta que quer melhorar. Disciplinado. Disciplinado, então é bacana. Eu tô com uma moça com 6 semanas de operada de ligamento cruzado anterior. Tá maravilhosa. Parece que ela operou faz 1 ano. Você olha para eles e fala assim, você tem certeza que sabe quando você olha, quanto tempo mesmo? 6 semanas? Caramba, pessoa que te operou aí. Não, tô brincando. Mas assim, realmente começou a reabilitação no dia seguinte da cirurgia. PO1.
Porque ela né? quer voltar a jogar. Porque ela quer voltar a jogar. E hoje a gente discutiu isso. Ela falou que, inclusive, porque eu falei para ela que o grande problema ia ser mudança de direção e que é a especialidade dessa jogadora em específico. Ela tem muita habilidade em fingir que vai para lá e ir para lá. E você imagina. E o joelho não acompanhou esse. Então, não acompanhou, mas vai ter que acompanhar. Paulada, né? E tomando trauma, E né? então ela vai ter que reabilitar esse joelho, tanto para deslocamento lateral, quanto para essa mudança brusca de direção, no gramado, com chuteira, com cravo, né? Então ela vai dar uma sobrecarga nesse joelho operado, que a gente está preparando ela para isso. Mas então, assim, atleta de rugby, mas eu ia falar, eu atendo muito atleta de fisiculturismo, que é o cara que compete pela forma física, e atleta de ultramaratona, que são os malucos que eles correm 120, 250 quilômetros, que é um negócio que eu não corro nem de carro, né? Você corre de carro 250? 250 é longe pra caramba, prefiro já avião já, né? Né? 250 já é trajeto longo. E esses caras, eles têm uma característica muito interessante. Os fisiculturistas, eles têm uma disciplina de ferro. Você falar pra esse cara que ele vai comer um frango temperado só com alho todos os dias, às 3, às 5, às 7, às 9 e às 11... Pesado numa balancinha. Ele vai comer. Aí você não pode comer mais nada. Tem assim, de fisiculturismo. Quanto tempo faz que você não come um quibe? 20 anos. Quer dizer, o cara é muito, extremamente disciplinado. Então, essa disciplina, levando ao extremo, lógico que não é uma disciplina normal, uma disciplina supranormal. Mas essa disciplina é uma coisa que pode nos ensinar algumas coisas, não só no esporte, mas dentro da medicina e na vida. Você se disciplinar, porque para alcançar alguns objetivos, a disciplina vai ser sempre superior à motivação. Porque a motivação está lá parada, mas a disciplina para percorrer os passos, para chegar lá onde você quer, vai ter o dia que você não vai querer. Então você tem que ter a disciplina para falar, não, mas eu vou mesmo assim fazer o que eu não quero hoje para conseguir fazer o que eu quero amanhã. E então eu falo, a disciplina dos fisiculturistas e a motivação dos ultramaratonistas. Porque eu perguntei para os ultramaratonistas, mas qual a motivação? Porque você botar, minha motivação é chegar num negócio que eu vou chegar daqui a 2 dias, não há motivação que aguente. Correndo. Um preparo mental. Então, a motivação do ultramaratonista é o percurso. É o processo em si. É a corrida em si. Então, assim, o percurso, que é olhar o terreno, de repente passou alguém do lado, ele conversa, aí ele aprecia a natureza, ele aprecia o local onde ele está, ele aprecia o relevo, ele aprecia a subida, ele vai apreciando todo o percurso. Ou não, às vezes também eles ficam focados, eles ficam num lugar... A vida é isso, né? É então, o caminho, não é o... Exatamente. Mas o que eu aprendi com os ultras, assim, o cara que corre talvez maratona, ele pode até às vezes focar a mente, mas os ultras, o cara não foca a mente 6 horas. Porque ele corre 6 horas, então ele viaja, ele pensa em outras coisas, ele aprecia o ambiente. Então, assim, a motivação do cara está no trajeto. Então, a motivação nossa tem que estar no percurso. E a disciplina tem que ser pesada, porque precisa dela. E a disciplina vem acompanhado com hábito, né? Ela cria o hábito. Ela cria o hábito. E chega uma hora que se você adquirir hábitos saudáveis, não é mais esforço, né? Não é mais esforço, fica prazeroso, fica um negócio que você vai, né? Falo que com muita frequência a gente acaba gostando dos nossos hábitos quando eles trazem esse resultado que a gente queria. Quer dizer, puxa, eu quero fazer uma viagem longa e quero estar apto para andar bastante. O cara vai fazer, a gente sabe, Disney, Europa, vai andar pra caramba. Eu quero estar bem para andar. Se você se propuser a isso, fizer um plano e falar, não, eu vou andar um pouquinho por dia para me habituar e fazer, você vai ter uma viagem muito melhor do que se você tivesse ido sem nada. Não corre nenhum risco de você se machucar no caminho. Vai fazer bem, né? Vai fazer bem. Na tua modalidade, você usa colete, cinto? Maravilhoso, sim. E se usa, para que usar o cinto? Nossa, só pergunta boa. Vamos lá. Primeiro, na minha modalidade, no powerlift, existem 2 tipos de competições. O que a gente chama de equipado e o raw. O raw seria cru, que seria sem os equipamentos. O que são os equipamentos? Por exemplo, existe um cinto que a gente usa e esse cinto, ele é como se fosse, ele tem um princípio de ser um estabilizador e, na verdade, ele trabalha como... Quando você
vai fazer um exercício, você deve fazer uma expansão da caixa torácica e do abdômen. Faz o exercício e na hora que você está terminando o exercício, você solta o ar. A melhor explicação é isso aqui. Se eu pegar essa garrafa sem água, sem nada, eu consigo amassar ela. Agora, se ela está travada, se eu encher ela e amassar, ela fica inteira. O cinto, ele me ajuda a manter esse tronco estabilizado, porque eu faço uma pressão contra ele e ele devolve essa pressão para mim. Então, ou seja, é uma pressão e uma contrapressão. Então, eu trabalho como se fosse um bloco só. E a gente usa ele para fazer o agachamento e para fazer o levantamento terra também. Na verdade, você pode usar para ele fazer o cinto. Então, a questão é o seguinte. Os equipamentos que nós usamos, eles são basicamente para dar essa constrição e esse travamento, né? Então, a gente usa, por exemplo, um macaquinho, que é uma roupa que ela meio que gruda você. Cool. A gente usa um colete. Que é uma proteção. A gente usa uma joelheira, que ela também dá uma compressão e ela faz um efeito de mola. No final das contas, todos esses equipamentos eles fazem um efeito de mola. Eles são comprimidos e expandem. Na hora que eles expandem, é que você vai usar essa energia, né, para realizar o movimento. Então, respondendo, a gente usa colete sim, a gente usa uma joelheira, a gente usa esse macaquinho, e no caso da modalidade equipada, existe uma camisa que parece uma camisa de força. Ela é grossa, que ela te amassa. Na hora que você solta, ela expande. Tanto é que quando você coloca o peso você não consegue ser amassado por ele. Você fica travado. Você tem que fazer força para descer e depois para explodir. É como se fosse você comprimindo uma mola e essa mola expandindo novamente. E para o competidor que vai disputar com ele, vai uma informação. Se ele não aguentar o peso, a Andréia vai assumir. Então se prepare. E aí, se eu me machucar, ela bota a agulha lá, vai encher de agulha, vai virar um porco-espinho. Vira igual aquele do Kung Fu Panda. Do Kung Fu Panda. Você tá com dor, hein? Tá com fome? Tá com fome? Pessoal, caminhando já para o final do programa. Ótimo. O papo foi maravilhoso. Eu acho que quem está em casa, que pôde acompanhar todos esses trechinhos, a explicação da acupuntura, do atleta, a performance, a disciplina, a adaptação, nunca ausência do movimento. Nosso corpo foi feito para se movimentar. A gente conhece uma frase que é vida e movimento é vida. Está escrito na capa do... Exato. Então, na capa do livro. Vamos se adaptar às nossas necessidades e não vamos ficar parados. Nosso corpo precisa de movimento. Precisa de movimento. Muito obrigado pela presença de vocês dois, morando em outra cidade. Foi um prazerzaço. Algum detalhe, alguma coisa que vocês queriam comentar, que vocês pensaram, alguma dica, alguma informação? Uma coisa que eu acho importante é que assim, a gente não deve negligenciar os sinais do nosso corpo. Quando o nosso corpo dói, quando acontece alguma coisa, o nosso corpo está falando, olha, presta atenção aqui, né? A gente às vezes acha que um emprego é mais importante, que um esporte é mais importante, que um compromisso é mais importante, ou que às vezes um visual é mais importante. Então, um espartilho apertado ou qualquer coisa assim, e a gente acaba prejudicando a nossa saúde, às vezes por uma bobeira. Só que esse corpo a gente vai ter que usar ele aí pelo menos, se Deus quiser, uns 80 anos ou mais, né? Então ele tem que estar bem cuidado. Então a ideia é que a gente procure sempre, tem dor? Vai no médico, procura um especialista, vai fazer atividade física, procura um educador físico, vai se alimentar, procura um profissional, cada um no seu quadrado, né? Mas procura um profissional para fazer o seu acompanhamento, cuida de você, o corpo é seu, o seu emprego vai ter gente no seu lugar, o resto vai sempre ter alguma possibilidade. Esse aqui não, esse aqui é o seu, você veio com ele, só tem esse modelo, não tem troca, né? Então, cuidar direito, e cuidar direito significa realmente fazer esporte, comer direito, dormir direito, manter o bom humor, tentar ter uma atividade, meditação, uma atividade religiosa é importante, ter atividade relacional, social, todas essas coisas são importantes para a saúde da pessoa. Então, não pode deixar de lado, falar assim, não, religiosidade não é importante. Sim, relacionamento familiar é importante também. Todas essas coisas precisam ser, não pode negligenciar, de verdade. Acho que esse é o recado. Sim. Exato. Se a gente não se ama, vai amar quem, né? Quem? Não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O tempo passa rápido demais.
meu amigo Fábio. Bom, eu vou repetir a frase. Vida é movimento, movimento é vida. A gente deve estar em constante evolução e transformação. Isso envolve, por exemplo, atividade física. Eu estou começando agora, nem falei minha idade, eu tenho 52 anos, apesar de eu levantar peso há um tempão, mas eu estou começando agora a fazer o powerlifting. E é algo que me desafiou. Isso gera estímulo muscular, gera estímulo neuronal, gera estímulo de autoestima. Eu estou ansioso para participar desse campeonato, mas ao mesmo tempo estou satisfeito comigo mesmo. Então, ou seja, não procurar sempre estímulos novos. Exato. A gente sabe que a atividade física ela é importante, não só para a parte física, mas para a parte neuronal. Tem trabalhos que falam que pacientes que fazem atividades físicas por longos períodos previnem, por exemplo, doenças neurológicas degenerativas, como Alzheimer, Parkinson. Por quê? Porque o cérebro foi continuamente estimulado. Então, a palavra agora aqui seria estímulo. Então, mantenha-se estimulado com todos esses contatos que falaram. Mentalmente, religiosamente, espiritualmente, mantenha-se estimulado. Né? Não, a estagnação não é natural. Então, procure sempre a mobilidade, a evolução. Doutora Andréia, doutor Fábio, paciente que está ouvindo e quer marcar uma consulta, quer passar com vocês, como que eles encontram o consultório, o seu dia a dia? Vamos lá, nós estamos em Indaiatuba, nosso consultório fica no centro, no Jardim Pau Preto, Rua Pedro Gonçalves, 241. O telefone lá é 19-3394-0652, só ligar e marcar. Doutora Andréia, médica do esporte, acupuntura, cirurgia do ombro e de joelho. Doutor Fábio, cirurgião de coluna, ele é mais seletivo. A nossa clínica se chama Clínica Vitalis. Nós temos um site, clinicavitalis.com.br, e vocês podem também nos encontrar também nas mídias sociais, né? Especialmente Instagram. O meu Instagram é @DRA, né, doutora Andréia Clínica Vitalis. Nesse Instagram eu costumo responder mensagem, inclusive eventualmente tem material também a respeito da medicina do esporte. E quando as pessoas perguntam também, se precisar, quero saber algum detalhe a respeito de marcação de consulta, também eu consigo responder por lá. Então é um site que eu acesso, uma mídia que eu acesso muito, o Instagram. No Instagram, vocês me encontram no @Fábio_coluna. A nossa clínica tem um Instagram dela, que é a Clínica Vitalis, e vinculado ao Facebook. Através do Facebook também vocês nos encontram como Clínica Vitalis. E lá a gente responde as perguntas pertinentes, lembrando que sempre nada substitui a consulta e o olho no olho. Se você quer saber sobre CrossFit e quer começar a treinar, não deixa de mandar mensagem. Se você quer começar a carregar peso, fazer um esporte que é do Shrek, como é que chama o esporte? Powerlifting. Pronto, doutor Fábio. E aí, Gi? Nossa, que prazer ouvir vocês, de verdade. Que bom. Que delícia. A gente se divertiu. Muito. Se divertiu, foi bom. Tomara que quem assista se divirta tanto quanto a gente. E o que é legal é que um é o exemplo do outro, né? Um estimula o outro, um tá provocando o outro. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer ter vocês como amigo. Com certeza. Prazer dividir esses momentos com vocês. Muito obrigada. E muito, muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos o convite, né? Na hora que foi combinado, falou, vamos lá que vai ser maravilhoso. E como foi? Com toda certeza. Bom, o nosso programa, nossa coluna podcast, agradece a presença de todos. Quem assistiu, não esquece de seguir o nosso canal, não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar. Estamos aqui para responder todas as dúvidas assim que for possível. Muito obrigado e bora para a próxima? Bora. Muito obrigado, gente.